Bom dia a todos que estão acompanhando a reunião. Então, como bem disse a Rosana, meu nome é Sabrina, eu sou professora de Educação Física no Fundamental 1, embora o meu cargo seja de Fundamental 2, e sou orientadora de Educação Integral e representante escolar do SIMPEM pela AMF Cell Butantã. Como representante do segmento de professores do Ensino Fundamental 2 e EJA, eu ressalto que a nossa proposta se pauta na incondicional defesa da vida e de uma educação pública, laica, gratuita, democrática, com qualidade socialmente referenciada e com respeito às políticas de inclusão e permanência para todos. Por isso, ratificamos a posição do sindicato, senhor secretário, do Sindicato de Profissionais de Educação do Ensino Fundamental, SIMPEM, da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação e das demais entidades dos trabalhadores aqui no município, que são contrários ao retorno às aulas durante a pandemia, né? A volta somente será possível a partir de um sistema de testagem abrangente e seriada, e quando estivermos diante de uma queda substancial do número de mortes, o que não vem ocorrendo em São Paulo. O número de mortes permanece elevado após a flexibilização da quarentena, né? Então, por isso, em defesa da vida, nós repudiamos qualquer tentativa de acelerar o retorno sem o debate e as condições necessárias. Para entender essa nossa posição, é preciso olhar para a sociedade que a escola está inserida, né? É preciso olhar para a pandemia que escancarou os problemas anteriores de investimento na educação e na saúde, ambas sucateadas e privatizadas pela política de ajuste fiscal de Guedes e Bolsonaro, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos em educação e saúde por 20 anos, que transfere as verbas públicas para o setor privado e para a especulação financeira. Esse congelamento já retirou 22 bilhões da saúde, já retirou 7 bilhões da educação. E essa política, senhor secretário, ela foi votada pelo prefeito Bruno Covas, quando ele ainda era deputado na época. Então, imagine o senhor, a gente ter um carro, né? O senhor começou essa live falando da questão da dificuldade do financiamento, da dificuldade de ter verbas para fazer tudo o que é necessário, né? Então, imagine o senhor, nós termos um carro e passar 20 anos sem trocar óleo, sem trocar pastilha de freio. Como que esse carro vai estar depois de 20 anos? Né? Então, assim, as políticas interferem muito na escola. E as políticas de financiamento ainda mais. Bom, no município de São Paulo, nós começamos o ano de 2020 com a redução do quadro de limpeza nas escolas, falta de ATEs e professores, a gente não tinha um quadro completo. Até o início da quarentena, no meio de março, os estudantes ainda não haviam recebido material escolar. E nós não temos, na sala de informática, um computador por aluno, que hoje ficou muito claro, né, que é onde se efetivam as aprendizagens voltadas para a tecnologia, tão necessárias neste momento. Né? Os gestores, coordenadores e o quadro de apoio, eles permanecem trabalhando, e no mínimo 3 pessoas por escola. Então, se a gente fizer uma conta, dá mais aproximadamente 12 mil trabalhadores por dia que não tiveram direito ao isolamento social. E eles seguem trabalhando. Por que eles seguem trabalhando? Porque essa política de ajuste fiscal sucateou a assistência social, entregou a assistência social para as OS, para as organizações. E esse sucateamento fez com que fosse desmantelada a rede de proteção social. Então, agora a escola precisa fazer um trabalho que não é o trabalho dela. E aí, para fazer esse trabalho, secretário, há 4 meses em pandemia, ainda não chegou o mínimo, que era a proteção individual para esses trabalhadores da educação, né? A gente ainda tem cartão alimentação que não foi entregue, parado na escola. A gente ainda tem caderno de trilhas de aprendizagem parado nos correios que não chegaram nas famílias. Não é um mero detalhe a SPDM, que é uma organização social que tem larga experiência na privatização da saúde pública e hoje adentra a educação pelos 6 conveniados, esteja envolvida na redação da minuta, né?
Esse desmonte programado dos serviços públicos não nos dá a segurança de que a secretaria fará o que precisa para o retorno em 40 dias. E o senhor nos disse que a saúde agora está dizendo que não vai retornar em 8 de setembro, que bom, mas não dá para retornar esse ano, secretário. Por quê? Porque, olha, são pelo menos 9 mil professores no grupo de risco, né? Então, por tudo isso, a nossa proposta, depois que a gente dialogou com as famílias, com os sindicatos, é que 2020 deve ser utilizado para estruturar as unidades escolares e contratar profissionais essenciais para que o aprendizado e a segurança se efetive. E em 2021, depois da fiscalização desse processo, nós devemos fazer um ciclo excepcional de 2 anos em 1 ano. Porque, como bem a gente disse aqui, né, a aprendizagem se recuperam, vidas não. Bom, durante a pandemia, muitos direitos foram retirados dos trabalhadores, e na educação não foi diferente. Os estudantes da EJA, em sua maioria, são trabalhadores, daqueles essenciais, que não param, são entregadores, segurança, serviço de limpeza, cozinheira, motoristas, entre outros. A grande realidade das famílias da escola pública. Para que os professores seguissem fazendo atividades complementares, mantendo um vínculo, apoiando esses estudantes, foi imprescindível utilizar o horário noturno. E aí veio o primeiro ataque, o corte do adicional noturno, que hoje está sendo garantido, está sendo pago após uma ação do sindicato, em caráter liminar e provisório, né? O trabalho remoto, ele acentuou a jornada tripla na educação, uma categoria que é de mais de 80% de mulheres, que já acumula tarefas domésticas, cuidados com os filhos e os idosos, e por vezes é à noite, quando todos dormem, que elas conseguem concluir os mais diversos trabalhos. E usando a nossa internet, usando o nosso equipamento pessoal de trabalho. Com isso, é difícil acreditar que os projetos de recuperação e ampliação de aprendizagem terão lugar quando voltarmos da pandemia, mesmo lá na frente. Por quê? Aqui a gente tem uma estudante que é da imprensa jovem, uma próxima estudante que vai falar que estudou no CEL desde a EMEI. Então, ela participou do horário expandido, do horário integral expandido. E o que aconteceu na pandemia? Os professores orientadores de educação integral, os professores orientadores de área também tiveram cortes. Os professores que tinham projetos, todos foram retirados. E eu quero te dizer, secretário, que muitos projetos ainda continuam, porque os professores, eles não abandonam os estudantes, né? Então, eu sou professora do CEL, eu estou no CEL, lotada no CEL Butantã há 15 anos, desde quando eu entrei na carreira. E aí, a minuta não contempla os CELs, né? A minuta não leva em consideração que são 4 equipamentos, se 35% voltar, dá mais do que 100% de uma unidade comum. Então, a gente não tem ainda. Então, isso só revela o quanto as pessoas que estão no chão da escola precisam ser ouvidas, secretários. Precisam ser ouvidas porque tem muita especificidade. Então, caminhando aí para o fechamento, eu quero dizer que para recuperar as aprendizagens, nós vamos precisar de condições de trabalho, e isso não aparece na minuta. Então, mesmo quando a pandemia acabar, nós vamos precisar de menos estudante por sala de aula, para melhorar a qualidade do tempo do professor com cada estudante. Nós vamos precisar de que todos os professores tenham direito à jornada especial integral de formação, porque é nessa formação que o professor vai conseguir dar conta de fazer 2 anos em 1 ano. Nós vamos precisar que que toda escola tenha professor de apoio à aprendizagem, o PAP, né? A gente vai precisar da retomada da JECs e da TECs para os trabalhos de recuperação paralela. Então, por todas essas questões, a gente repudia qualquer iniciativa de usar este momento para naturalizar a substituição de aulas presenciais por ensino à distância na educação, o que aparece na minuta como educação híbrida. Secretário, o profissional que não tiver, que por ser um profissional de risco, que tem uma doença, um profissional que tem uma comorbidade, que não possa trabalhar, ele não tem que continuar dando aula à distância. Ele tem, sim, que ajudar os companheiros que estão em trabalho, a produzir atividade, a planejar para recuperar as aprendizagens. Então, vou para a última coisa e para encerrar minha fala, né? Na minuta, a gente também não vê que hoje nós temos mais de 50% da população desempregada.
50% das famílias que vão voltar às escolas estarão desempregadas. E aí, todo cidadão que se preze e que preze pela vida, né, deve lutar pela extensão da renda emergencial para todos que dela precisam, né? Olha bem, secretário, a população negra é a que mais morre por Covid, 40% mais a população negra. E é dessas famílias negras, dessas famílias esfaceladas, desempregadas, que são os filhos da escola pública. Então, para não ter evasão escolar, a gente vai ter que ter transporte gratuito para todo mundo, a gente vai ter que ter livro para todo mundo, a gente vai ter que voltar ao leve leite, né? Tem políticas que o CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar, diz sim que dá para distribuir alimentação, né? Então, encerrando, né? Quando o senhor cita as limitações orçamentárias, eu queria dizer que não há legislação que deveria se sobrepor à proteção da vida. Todas as legislações poderiam ser adequadas, mas essas são escolhas políticas. Infelizmente, o projeto político que a gente tem visto da gestão Dória Covas e da gestão Bolsonaro favorecem os bancos e as grandes empresas, e não os trabalhadores. Então, para sanar o problema das receitas, eu tenho algumas lutas nossas históricas para colocar aqui, né? Para a gente conseguir investir na vida, na saúde e na educação. Só que, para isso, os agentes públicos, deputados e senadores, precisam se comprometer com o quê? Com a aprovação do Fundeb permanente, com mais recurso da União e verbas públicas para a educação pública estatal, a revogação da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos, a manutenção da suspensão da dívida interna e a sua imprescindível auditoria, né, porque foi uma dívida que já foi mais do que paga, e garantir os royalties do petróleo para a educação e para a saúde, né, que a gente vem vendo um desfacelamento da Petrobras, ao invés de utilizar todo o know-how que tem, né, ao invés de mandar o dinheiro para fora, usar esse dinheiro para a educação e para a saúde. Muito obrigada, secretário.